Muito bem, pessoal, estamos aqui na primeira região com o pastor Natanael Lima, ele que é coordenador do GECEL na primeira região do Avivamento, né? É isso aí. Eu estou na quinta com o bispo Joedi, que a quinta é a região da velocidade. A quinta. Como é que está, falar em velocidade, como é que o senhor vê a questão do pequeno grupo aqui na região? Nós louvamos a Deus pela sua vida, porque o senhor foi peça importante para que hoje os pequenos grupos e o GECEL fosse uma realidade, não só para a primeira região, mas também para toda a Igreja Metodista Orleana. Nós tivemos a alegria e o privilégio também de poder participar de um capítulo, né, um pequeno capítulo do livro do nosso bispo Joedi, bispo Jamir, né? Está em casa. Fernando Carvalho está em casa, né? A Igreja dos Sonhos, né? A Igreja que Sonhamos. E nós escrevemos ali sobre pequenos grupos. E tudo que o senhor disse no início é o que tem acontecido agora. Depois que a igreja pega a visão, depois que a igreja, vamos dizer assim, acostuma, né? Cria aquela cultura do pequeno grupo, é natural que ela cresça, é natural que as pessoas se interessem. Então, eu creio que ainda tem muito a aprender, a ser ensinado para nós, né? Mas nós já louvamos a Deus por tudo que tem sido realizado, pastor Eliseu. Eu tenho tido a minha realidade na quinta região, que deve ser, assim, em diferença da sua também, alguma diferença entre uma região e outra. Eu tenho a minha dificuldade, você tem a sua, talvez em áreas diferentes, algumas áreas podem até combinar, mas uma das maiores dificuldades, talvez seja a sua também, é tentar convencer quem não faz o GECEL. E como é que se convence? Você não pode convencer a pessoa à força, você não pode empurrar, você tem que saber lidar com a situação, criar aquele interesse, aquele... Então, o meu tema, até quem está me ouvindo da quinta região sabe, que eu tenho desenvolvido na região, a palavra-chave é paixão. Amém. Quando você é apaixonado, não adianta fazer nada sem paixão. Para começar, quando você namorava Noeli e eu namorava Linéia, inclusive ela Noeli é a minha Linéia, ó. Tem o N na frente, o L, o meu contrário, Noeli e Linéia. Olha que interessante. A gente, o que a gente fazia por esse namoro? A gente pegava ônibus, ia lá e vinha, voltava, qualquer sacrifício, porque a paixão, né? Eu costumo falar o seguinte, ó, quem se apaixona se inspira, quem se inspira transpira. Amém. Então, se o obreiro não está só na camisa, não está transpirando, porque está sem paixão. E eu procuro trabalhar nesse ponto. Como é que o senhor vê isso? O que eu penso é de que o GECEL, uma das dificuldades que eu vejo às vezes nos pastores, é que para a implantação do GECEL, que eles imaginam que seja um resultado imediato e rápido. Mas na verdade, não é a visão do vendedor, mas é a visão do fazendeiro. Uhum. Um vendedor sai para vender e ele quer vender o máximo que puder, né? Mas o dia que ele não puder sair para vender, ele também não vai conseguir viver. Já o fazendeiro, ele vai semeando e nem sempre ele traz alguma coisa para casa. Mas chega a hora em que a semeadura cessa e que ele vai ter uma colheita muito mais abundante do que talvez o vendedor que teve aquele lucro imediato. Eu acredito que uma das mentalidades que precisam ser implantadas na visão dos pastores é de que o pequeno grupo ele dá certo, o resultado dele é certo, mas ele é um resultado a médio e longo prazo. Para o senhor ter ideia, a igreja de Suruí, onde eu estou com ele implantado há 4 anos agora. 4 anos. 4 anos. Há 4 anos. E agora, depois de 4 anos, eu estou com 36 GECELs, né, organizados, 6 coordenadores, mas as coisas não aconteceram assim, sabe, de uma hora para outra. Foi o trabalho de 4 anos. E agora sim, nós podemos sonhar com uma multiplicação talvez um pouco mais avolumada, mas foi resultado de um plantio e de um regar, de se esforçar e de não sair, né, do propósito do plano, entendendo que o pequeno grupo é a solução não somente para a igreja, porque não é a solução para a igreja, mas é a história da igreja, a identidade da igreja. Nós somos metodistas, nós temos pequenos grupos, exato. Né? A igreja primitiva foi de pequenos grupos, né? 3.000 pessoas se aceitaram Jesus na pregação de Pedro. Elas foram para onde? Foram para as casas.
Eu tinha tempo na época. Não tinha, né? Não tinha. Ô, pastor, gente, eu percebi, eu sou testemunho ocular, porque eu estive em Suruí no começo da implantação e estive agora. Eu via, olha, não é só em membresia, a mudança é geral. Nas finanças, na cara da igreja, o ânimo das pessoas, a equipe de trabalho. Então, por exemplo, a gente não está aqui tentando te convencer a vender um peixe. O pequeno grupo não é nosso, não é criação minha do Natanael. Ele é uma coisa que já vem acontecendo. Aliás, a igreja primitiva vivia em pequenos grupos. Apóstolo Paulo, né? Rodou a Ásia Menor toda naquela época, só em pequenos grupos, não tinha como, não tinha outro jeito. Eu particularmente, já estive em vários países que a igreja se comportou assim com pequenos grupos. Então, não tem o que perder. Agora, é difícil mudar a cultura. Vamos falar um pouco de cultura. Como é que muda essa cultura? Porque havia uma cultura anterior, que era o culto no lar, né? Sim. Era até bom, porque eu cheguei a participar de alguns da criança, mas isso acabou, sumiu com o tempo. Sim. Dos anos 70, dos anos 80 para cá, veio arrefecendo e sumiu. Agora volta com a versão pequeno grupo. Será que dá para a gente reconquistar isso, pastor? Voltar a essa realidade? Eu acredito que sim, pastor Eliseu, porque, na verdade, os cultos dos lares funcionavam muito bem. Qual era a grande dificuldade dos cultos dos lares? É que ela exigia também um obreiro, de certa forma, preparado. Não é que o GECEL, né, o pequeno grupo, não exija um líder preparado. Mas, no caso dos cultos dos lares, havia muito mais uma... Formalidade. Eu diria o seguinte, era um dom natural, que não era despertado. A pessoa tinha um dom natural. No caso do pequeno grupo e dos líderes GECELs, o líder é despertado. Então nós despertamos mais líderes, mais pessoas que se sentem sempre mais à vontade de falar em público, de falar a um grupo de pessoas dos quais ela conhece, se relaciona. E tirando aquela formalidade do culto, ela acaba facilitando mais também de que as pessoas falem. Então, no culto no lar, um falava, um pregava. No GECEL, todos falam. E o líder, né, ele acaba sendo um mediador. Ele acaba sendo alguém que traz do final uma palavra que seja a palavra de Deus, com certeza, um princípio bíblico que pode ser aplicado naquela discussão, né, naquele tema que foi tratado. E isso é que é fantástico. Por isso todos que eu falei podem falar. Que o culto no lar, ele era tipo assim, ele era mais formal no sentido de que parecia uma igrejinha da igreja. Isso. A oportunidade, tinha até oferta, né? Oportunidade de oferta, tinha um pregador da noite, a escala de obreiro para pregar. Isso. E no GECEL não é bem assim. GECEL é um culto mais informal. É um culto também, sempre será um culto. Nada pode escapar de um culto, né? Mas ele é mais informal. Você tem uma carta pastoral para escrever, para ler com o pessoal comentar aquela carta. Lembrando que o GECEL não é um lugar de pergunta e resposta, porque o lugar de pergunta e resposta é no culto de ensino ou na escola dominical. Isso aí. GECEL é para você falar um pouco daquela carta que você ouviu, compartilhar. E com esse sistema leigo, você abre a oportunidade de mais gente participar. Ou seja, você quebra aquela ociosidade que tem na igreja local. É porque a verdadeira crise que nós temos hoje, nas igrejas como um todo, todos os pastores têm essa crise. É uma crise de liderança. É difícil você encontrar um obreiro. Às vezes a gente olha lugares onde poderíamos ter igrejas nossas, e qual é a única razão que nós não temos ali? Falta um obreiro. Tem até o povo às vezes, né? Até tem pouco. Falta o obreiro. Às vezes tem até recurso. Então, o GECEL, ele facilita o despontamento, né, o surgimento de obreiros que no futuro podem ser aproveitados à frente de congregações, à frente de pontos de pregação, porque ainda trabalhamos dessa maneira. Mas o mais importante que eu tenho experimentado ali em Suruí, pastor Eliseu, e de que eu não esperava, na verdade, né, mas para mim foi uma grata surpresa, foi que pessoas que antes estavam paradas na igreja, ociosas, de repente se despontaram como, e não só como líderes, anfitriões fantásticos, gente que sabe receber em casa de uma maneira que, sabe, todo mundo se apaixona. Secretários, pessoas eficientes demais em fazer as anotações dos visitantes, em dizer quais são os dias que são os aniversariantes. Cara, surge um monte de dom que estava parado. É fantástico, eu tenho experimentado isso. Pessoas que antes você olhava, eu tenho hoje, por exemplo, a Ilma, que estava ali parada, ela e as outras 3 irmãs, né, ficavam, quando eu cheguei, ficaram pelo menos 3 anos parados.
Hoje, elas despontam na área de integração da igreja. Elas não só são líderes, a Ilma hoje nem só é líder de um GECEL, mas ela se tornou líder do Ministério de Integração da igreja. Fantástico! Foi uma ponte para a ela. maneira com que o GECEL deu a ela condições dela perceber que ela podia fazer algo, de que era capaz de fazer algo e que a igreja confiava nela. E como é que você faz? Você tem aí um sistema de organização para saber as casas, as pessoas, os visitantes e tal? Como é que você faz isso? Sim. Tem isso? Sim. Um programa? Hoje nós estamos implantando aqui, né, assim como a sexta também, a primeira, um sistema online para poder termos um cadastro geral. Nós temos um programador, né, software. na igreja, um software. Isso vai ser disponibilizado muito em breve. Olha que legal. E a gente já está trabalhando nisso. Mas de forma mais local, a gente tem o que a gente chama de escola de discípulos. Né? São aproximadamente 3 meses de treinamento como um GECEL piloto. Todos vêm do GECEL, né? No começo nem todos eram, mas hoje todos vêm do GECEL. Participam da escola de discípulos, que não define ou não determina que a pessoa terá que ser um líder, mas a pessoa começa a entender como é que funciona uma igreja, né, organizada em pequenos grupos. Na nossa fala wesleyana, uma igreja com pequenos grupos. Né? Como funciona uma igreja com pequenos grupos? Que a partir do momento que a pessoa entende o que é uma igreja com pequenos grupos, ela então encontra o seu lugar naquele ministério, o seu lugar naquela linha, né? Naquele trilho de formação, vamos dizer assim. E ali, naquele lugar, ela vai frutificar naturalmente. Né? Hoje nós trabalhamos assim, né? Captando pessoas, na nossa turma, última turma agora de líderes, né? Porque tem data de entrada e saída, ela já está inscritos aí com 15 inscritos, né? Que são liberados dos GECELs. Quem indica é o GECEL, não é a pessoa que, eu quero fazer. O GECEL indica, aquela pessoa já vai com uma indicação. Então você já tem um material com um pouco mais, vamos dizer assim, mais recursos, né? Com mais recursos. Fala um pouquinho da carta pastoral. A carta pastoral a gente manda semanalmente, né, uma carta para o líder ler. Como é que você faz aqui? O senhor faz share, que o senhor manda pelo zap, pelo e-mail? Como é que você faz aqui? Hoje a tecnologia tem ajudado bastante a gente, né? Se você for lá no site da igreja, www.imwsuri.com.br, você vai ter lá na área GECEL, você tem pelo menos 148 cartas já inscritas por nós, pessoal, que estão lá. Você pode utilizar, é download grátis, não tem cobrança, está lá. 148 que já foram escritas por nós e já foram implantadas. A carta pastoral, ela segue uma linha de esboço, né? Com a diferença de que ela sempre promove um questionamento, né? Tem um ponto lá para pensar, onde a pessoa pode compartilhar do que ela sente. E é interessante que às vezes você escreve uma carta pastoral, né? E as pessoas falam de coisas que não tem muito a ver, mas elas estão prontas para falar. Uma coisa que eu quero pedir aqui, aproveitando esse vídeo: pastores, não deixem que os obreiros, cada um dos seus GECELs, leia um trecho da Bíblia e ministre. A ideia não é essa. Nós não temos problema, não que eles não sejam inspirados, não possam ser inspirados pelo Espírito, mas eu quero pedir a você, pastor, né? Porque o projeto não visa essa parte, né? O projeto visa que você, pastor, tenha uma palavra em cada pequeno grupo, você seja representado lá, você seja multiplicado. Exatamente, pastor. Então eu penso que eu quero pedir aqui aos pastores, por favor, né? Façam a carta pastoral. Até porque, pastor, a ideia da carta pastoral é uma ideia do tempo de Wesley. Ele dizia aos líderes: façam um memorando em cima do sermão pregado na sociedade, porque a sociedade seria a igreja hoje. Ele não podia chamar de igreja porque já havia igreja anglicana. Então colocou o nome de capela e sociedade. Não podia falar templo e na igreja, falava capela e sociedade. Da sociedade tinham as classes, que eram de 12 pessoas, mas não tem nada a ver com G12 não. Senão a pessoa vai associar pensando o que é, né? E depois tinha as bandes, que eram de 4 pessoas. Nas classes era lido uma carta, às vezes ele fazia, às vezes os próprios dele faziam, os líderes dele, mas baseado na mensagem do domingo. Ou seja, o rebanho recebeu aquela palavra domingo, o rebanho vai ruminar aquela palavra, ele vai voltar no assunto, né, durante a semana, entendeu? Isso é muito importante. Uma vez eu peguei um pequeno grupo que eu estava fiscalizando,
E o rapaz leu um texto de Buda. Achou interessante, que ele viu na internet, um amigo da empresa mandou para ele. Eu vou ler aqui um texto de Buda. Não é evangélico, mas vai ajudar. Ajudar o quê? Então, ou seja, isso que o pastor falou é muito importante. Pastor Nathanael, agora em termos de dificuldade, nós temos falado aqui das vantagens de se ter um grupo e tal. Em termos de dificuldade, aqui na sua região, você usa por geografia ou por afins? Como é que você monta os seus grupos? Olha, eu tentei trabalhar com o primeiro de forma geográfica. Quem morava perto, né? Quem morava perto. Mas eu descobri que essa não é a melhor forma. A melhor forma é por afinidade. Afinidade. Eu tenho pessoas que atravessam a cidade para ir a um Gessel, tendo o Gessel ao lado da casa dela. Mas isso não impede que o Gessel que está ao lado da casa dela alcance outras pessoas à sua volta. Sim, sim. E elas acabam se encontrando na igreja, porque é muito importante. O Gessel, ele leva as pessoas ao templo, à igreja também. Então nós estamos falando das casas, mas elas também são conduzidas à igreja. E aí eu comecei a trabalhar com afins. Naturalmente, como a gente trabalha com um pouco de estratégia também, quando a gente olha no mapa da cidade e vê que em determinado lugar não temos nenhum Gessel, a gente levanta, então aí a gente vai falar de uma casa de paz, a gente vai lá e planta um Gessel ali, para que naquele lugar possa então começar a se proliferar. Mas a princípio mesmo é por afinidade. Outra coisa interessante que tem acontecido conosco, começamos com o Gessel de todo mundo junto, jovem, adolescente, todos juntos. E naturalmente eles foram crescendo e foram se criando sua identidade. Até que chegou o momento que nós tivemos o Gessel de adolescentes, hoje temos Gessel de jovens, temos Gessel de casais, que bênção. Temos Gessel mistos, né? E temos Gessel só de homem. Eu, por exemplo, sou líder de um Gessel chamado Vem Ver, né? Vem Ver, baseado naquela palavra, né, de André, né? Achei o Messias. Peguei pelo braço. Vem ver. Pegou o Pedro pelo braço. Vem ver, né? Baseado nisso. E Deus tem sido muito bom para nós, né? Nesse processo nós temos experimentado muitas conversões genuínas. Então, por afins, tem um efeito por afins, então. Tá aí uma dica, tá aí uma dica. Alguns fazem geograficamente, mas é muito pouco. Eu entendo assim, o que deu certo continua. Isso aí. Né? Se você fez geograficamente, deu certo. Se fez por afinidade. Tem gestão por profissão, eu conheço gestão por profissão. Tem um pessoal em São Paulo que é gestão dos feirantes. Os meus 4 primeiros Gessels, eles começaram geograficamente. Os 4, porque primeiro foi 4, depois foi para 8, depois 16, depois 14, de 8 foi para 14, né? Hoje nós somos 37 Gessels, né? E com a multiplicação que vamos ter agora, vamos chegar a 50, acredito que nós chegaremos a 50 com a multiplicação em setembro. Amém. Nós começamos assim, né? De forma geográfica. E aí esses que foram primeiramente implantados de forma geográfica, que foram produzindo esses ambientes afins, né? Então legal. Eu acho que todos os dois ambientes são favoráveis, pastor Eliseu. E agora Suruí está indo para, quer dizer, está com 2 cultos ao domingo, né? Isso. E Deus tem dado graça aí, a igreja está... Mas não se engane, crescimento também é problema. Crescimento, a Bíblia fala em Atos capítulo 6 que crescendo o número de discípulos, né, houve celema entre os helenistas e os gregos por causa da distribuição da cesta básica. Vai ter, mas o desafio é esse, a gente está no alto mar para enfrentar mesmo, para fazer. Porque para ter um ministério acomodadozinho, tal, não é tempo para isso mais. Não. Cristo está voltando, os sinais estão mostrando, precisamos a gente tem que avançar. Amém. Gente, que legal esse bate-papo aqui. Muito bom. Aí vai ficar no YouTube aí, nosso canal, você mandar alguma sugestão, alguma coisa, alguma pergunta. Pastor Antônio, muito obrigado aí. Igualmente. Estamos aí juntos. É um prazer. Eu quero dizer para você um slogan que a gente, né, na verdade, recebeu também do pastor Marcos Batista Machado, lá de muito bem lembrado. O pastor Marcos é o nosso líder geral. Né? Recebemos esse slogan dele, que diz: nós queremos ser uma igreja com saúde bíblica, vivendo em santidade, multiplicando-se em discípulos, líderes, grupos e igreja, Gessel, até a última casa. Deus te abençoe. Paz. Beleza. Valeu, pastorzão.